Boa tarde a todos. Eu estou gravando esse vídeo para quem tem o interesse de estudar. Eu digo estudar com foco em passar em provas. Sim. Serve para quem está estudando só para buscar conhecimento e saciar a curiosidade também, né? Mas o foco vai ser no estudo para passar em provas, em concursos, vestibulares ou prova de residência, etc, né? O ponto é que isso é importante para situações em que você tem que aprender muita coisa para fazer uma prova lá na frente. É algo assim de médio e longo prazo, né? Não é igual na faculdade ou na escola, em que toda a matéria cabe em 5, 10 ou 20 páginas, sei lá, de resumo, aí que você estuda na véspera, faz a prova e consegue se dar bem, entendeu? A lógica é que seja de médio e longo prazo, né? E claro, né, como consta no título do vídeo, né? Aí em cima, né? Eu vou ensinar como estudar usando o Anki, que é um aplicativo de flashcards, né? Flashcards são cartões, né? Em resumo, só para começar, assim, em que na frente do cartão tem uma pergunta e no verso tem uma resposta, né? Quanto é um mais um? Dois. Basicamente isso. Aí eu vou falar como que você pode usar o Anki como forma de revisar melhor, né? Aí, antes de tudo, eu vou começar respondendo um tipo de coisa que eu já ouvi por aí, assim, que isso que eu vou ensinar aqui, se não for a melhor forma de estudar, assim, é pelo menos uma das melhores, né? E a maior parte das pessoas estuda errado, né? Normalmente a pessoa abre o livro, né? Na página um, começa a grifar ou a resumir tudo até o final, né? E é isso, e acha que está estudando, né? Aí, geralmente, quando eu já tive essa conversa com algumas pessoas, né? Em que eu falo que isso é ineficiente, né? Aí, geralmente, a pessoa fala, mas é como eu sempre estudei, né? Aí a pessoa fala, não, é porque eu preciso fazer resumo, senão eu não aprendo, né? Eu preciso ter o papel e a caneta na mão. Mas não é assim, né? Assim, ninguém é tão diferente assim das outras pessoas, né? A forma de aprender é parecida com todo mundo. Enfim, pelo menos eu recomendo que, assim, que experimente o que eu estou dizendo aqui, para pelo menos uma matéria, ou um assunto, ou uma aula que seja, né? Assim, é um custo muito baixo perto de passar assim anos estudando errado, né? Assim, pelo menos um pouquinho de fé para uma aula, uma prova ou sei lá, um assunto, faz do jeito que eu estou falando, né? Então beleza. Então assim, eu vou falar primeiramente que assim é como estudar e revisar em geral, né? Não necessariamente por Anki. Depois eu vou entrar na parte do Anki, né? O que eu vou dizer que não é necessariamente assim uma receita de bolo que você precisa seguir. Até pode seguir, vai ter o passo a passo depois. Mas o mais importante é você entender os princípios e você vai ver que você pode aplicar esses princípios de forma criativa. Eu vou até mostrar algumas formas criativas de aplicar esses princípios. Quando a gente fala em estudar, envolve duas coisas, né? Entendimento e memorização, né? Ou seja, você tem que entender aquele conteúdo e você tem que gravar ele, né? Porque às vezes você entende, só que um mês depois já esqueceu o que você entendeu, esqueceu o conteúdo, esqueceu tudo e não adianta, né? Então, a revisão serve para isso, é para memorizar, né? Para você não regredir aonde você chegou, né? É aquele ponto em que o escalador finca lá a rocha para a partir daí, se ele cair, ele não cai para mais do que aquilo, né? É o é tipo o checkpoint em videogames, né? Em que se você morrer depois, quando você nascer de novo, você vai nascer naquele checkpoint, né? E não antes, e não atrás. Mais pra frente eu vou explicar como fazer isso, né? Mas assim, até pela lógica da coisa, né? Antes de revisar, você precisa aprender, né? Então, primeiro eu vou falar sobre como estudar, né? Como que funciona o nosso aprendizado? A analogia que eu acho que faz sentido é o seguinte: se você for ver como que um desenhista desenha, primeiro ele vai fazer um esboço, né? Aí ele vai colocar umas linhas assim para marcar onde que vai ser, sei lá, o olho, o rosto, a boca, o nariz, enfim. Ele faz o esboço e depois ele vai botando detalhes naquele esboço, né? Diferentemente de uma impressora, né? Que vai assim com perfeição do início ao fim. O nosso aprendizado funciona igual o desenho à mão. É do todo para as partes, né? Do geral para os detalhes, e não igual uma impressora, né? Mas Ivan, eu não sei desenhar. Tudo bem. Mas ainda assim, por exemplo, se você for escrever um texto, assim,
você tem que planejar o texto, né? Você vai fazer um esquema do que você vai escrever. Ó, vou começar falando isso, depois aquilo. Vou concluir falando isso, né? Aí com esse plano do texto, você começa a escrever as partes, já sabendo onde que vai cada coisa, né? Onde que vai terminar, enfim. É, assim, se você não faz isso, deveria fazer, né? É o mínimo para escrever bem, né? Até esse vídeo eu planejei dessa forma. Então é assim que a gente entende as coisas. Não é igual a impressora, né? É, então, agora eu vou entrar numa parte continuando essa lógica, que é o que eu chamo de estudo porco. O que, que é o estudo porco? É, basicamente é o seguinte, eu vou deixar aqui que é melhor nesse outro slide. A forma dos livros, das aulas, dos cursos, etc., a forma, o formato, é o mesmo da impressora. Tenta entender isso. Assim, é, um livro vai ter um começo, um meio e um fim na forma do livro e tal. Né? As coisas são assim, eu digo. Um livro não consegue te mostrar tudo que tem nele ao mesmo tempo. Né? Ele tem uma estrutura linear de início ao fim. Né? Só que o aprendizado não. O nosso aprendizado tem a estrutura de um desenho à mão, né? Do todo para a parte. Então, onde que entra a história do estudo porco, que eu falei que eu entraria? Eu chamo de estudo porco aquele estudo que ele é feito assim, meio às pressas, meio sem compromisso, assim, você não tem que entender tudo, você não tem que memorizar nada, serve só para você ter essa visão do todo, para você conseguir esse esboço. Não sei se está desse lado ou desse. Mas enfim, para você conseguir o esboço. Por quê? Porque na hora que você já tiver o esboço, na hora que você for desenhar uma boca, um nariz, ou sei lá, você já vai saber, ah, não, a boca fica aqui, ah, o nariz fica aqui, né? Você já sabe onde que tá, onde que as partes se encaixam no todo. Então, por isso que você tem que fazer um estudo porco, né? Só que, assim, muitas vezes, é, assim, você vai ter que ser criativo. Vou dar um exemplo. Como é que você vai, como é que você vai fazer um estudo porco de uma matéria? Você pode começar vendo assim resumos, vídeos de resumo no YouTube, entendeu? Ou, por exemplo, em PDFs de cursinhos, costuma ter no final do PDF um resumo da aula. Aí você lê o resumo primeiro, entendeu? Esse tipo de coisa. Ou pesquisa no Google, na Wikipédia, não importa. Você precisa de algo curto, rápido, só para te dar um pouco dessa ideia do todo. E isso vale assim em vários níveis, desde uma matéria como um todo, quanto dentro de uma aula, entendeu? Você sempre tem que buscar ter esse esboço primeiro, né? Então, assim, um exemplo, no caso da contabilidade, assim, que é uma disciplina que cai em muitos concursos, né? Eu levei pouco mais de 2 meses para aprender contabilidade, estudando tipo umas 2 horas por dia. Assim, então é algo que leva um tempo, né? São muitas horas, enfim. Só que eu não comecei pegando o primeiro PDF da primeira aula e começando a ler. Não foi isso que eu fiz, né? Primeiro, você joga assim no YouTube, aula completa, contabilidade para concursos, por exemplo. Ou tudo que você precisa saber de contabilidade para o CFC. Eu acho que é CFC, né? Que é aquele exame que os contadores fazem, tipo a OAB dos contadores, né? Aí vai ter lá, sei lá, um vídeo de 3 horas ou de 5 horas, não importa, assim. Você vai pegar um desses vídeos que te parecer melhor, que tiver mais visualizações, ou qualquer critério, não importa no início, né? Aí você assiste até em vezes dois, não importa. Porque assim, você vai entender pouco daquilo? Vai, é óbvio. Mas não tem problema, porque vai ser o seu esboço, entendeu? Isso vai te economizar um esforço tremendo no final, né? Se você não fizer isso, você não vai entender onde que as partes se encaixam no todo, entendeu? Você não vai saber onde que é a boca, onde que é o nariz, né? Então, por exemplo, às vezes você vai ter algo, você começou a estudar, vai estar na página 10, só que para você entender aquilo, você vai ter que, assim, entender pelo menos por alto algo que só tem na página 600. Mas por que algo que eu preciso saber na 10 tem na 600? Porque é assim que os livros funcionam, ele fisicamente é assim, né? Não tem como ele te passar todo o conhecimento ao mesmo tempo, né? Então, assim, se você tivesse feito o estudo porco, assim, você vai saber mais ou menos aquela coisa. Mais ou menos isso que você precisava saber que está na página 600. Ou se você não souber nem mais ou menos, você vai pelo menos lembrar que lá naquele final tem alguma coisa sobre isso. E aí vai ser mais fácil de você entender, ou de você pesquisar rapidinho, entendeu? Você vai ganhar tempo fazendo esse estudo porco. Agora, a exceção do estudo porco. Que eu me lembro, assim, a única exceção mesmo são as matemáticas, assim. Estatística, matemática financeira, geometria, lógica, essas coisas, né? Porque nessas coisas você vai ter que estudar igual a impressora mesmo. Por quê?
porque uma coisa depende da outra, entendeu? Eu digo assim, para você entender uma operação de multiplicação, você tem que entender uma adição, né? O exemplo é trivial, mas assim, você tem que entender que 2 vezes 3 é 2 mais 2 mais 2, né? Então você tem que entender a lógica do mais antes de você entender a do vezes, né? Então não adianta nada você, assim, faz sentido, né? Então é um exemplo idiota, mas para coisas mais avançadas também, por exemplo. Você não vai conseguir entender o que é um desvio padrão, o que é uma distribuição normal de probabilidade, sei lá, se você não entende o que é uma média antes, né? Então, na matemática, você tem que fazer, para as matemáticas, o estudo tem que ser igual à impressora mesmo, né? Mas é a única exceção que eu. Mas se tiver outra exceção também, vocês entenderam a lógica, né? Beleza. Agora eu vou falar de uma outra coisa, que também é importante nesse contexto, né? Que é a tal da regra do 80-20. O que é a regra do 80-20? Genericamente, assim, é um princípio que vale para muitas coisas. Ele indica uma certa desigualdade de distribuição das coisas, né? Então, pela regra do 80-20, por exemplo, 20% do chão vai receber 80% dos passos, né? 20% das pessoas vai ter 80% do dinheiro. Ou, é, sei lá, é, 20% dos, dos carros apresentam 80% dos problemas. É, é mais ou menos essa lógica, né? E de forma um pouco mais específica significa que 20% das entradas representam 80% das saídas, digamos assim. E no caso dos estudos, basicamente com 20% de esforço você consegue 80% do resultado. Com 20% da matéria você consegue acertar 80% das questões. Essa é a lógica do 80-20, né? Mas então, beleza. E o que isso também significa? Que esses 20% que geram 80% dos resultados são mais importantes do que os outros 80% que você precisaria para completar os outros 20% dos resultados que faltam, né? Ou seja, algumas coisas são mais importantes que as outras. E como que eu sei reconhecer que algo está nos 20%? Né? É uma pergunta boa. Enquanto mais abrangente for determinado conhecimento, mais importante ele é. Então, eu vou dar um exemplo. Se você começa a estudar português, você vai ver lá as regras de acentuação das palavras, né? Se você for perguntar para o aluno brasileiro médio, eu não sei o nível do aluno brasileiro médio, né? Mas o aluno brasileiro padrão, se ele for lembrar alguma das regras, ele só vai lembrar que todas as proparoxítonas são acentuadas. Por quê? Porque é uma única regra que serve para tipo um terço das palavras que tem acento, né? Enquanto que, por exemplo, a regra das paroxítonas, as regras são vários tipos de coisas que geram que você tem que botar acento. No caso das oxítonas também, né? Mas no caso das proparoxítonas não. Se a sílaba tônica for a terceira de trás para frente, ela vai ser acentuada. E ponto final. É uma regra que vale para muita coisa. Viu a abrangência disso? Então, definitivamente, por exemplo, se você quer estudar acentuação gráfica e você quer aprender um mínimo para conseguir um máximo, você só vai aprender isso. Toda proparoxítona é acentuada, né? Então, beleza. Outra forma de identificar o que entra nesses 20% que são responsáveis por 80% dos resultados, né? Você vai ter que buscar padrões. Eu vou dar um outro exemplo também de português. Todo mundo, na maior parte das pessoas, lembra daquela. Quando vai falar de crase, né? Lembra daquele caso em que você junta um A com outro A, né? Ele se dedicou à escola, com crase. Por quê? Porque o verbo dedicar pede um A, né? E a escola usa o artigo A, né? Aí você junta esses dois As e você bota um A com crase, né? Até aí beleza, até aí é fácil, né? Mas tem uma outra situação que usa crase, que são as locuções femininas, né? Que são aquelas expressões que têm um núcleo feminino. Então, eu acho que eu tenho um slide sobre isso. Isso aqui é isso aí. São exemplos disso, né? Então, você poderia decorar isso aí, ficar, enfim, e tentar, ou falar, não, quando que é uma expressão de núcleo feminino, e tentar isso, né? Ou você pode, porque se você for decorar, são muitas coisas, vai começar a decorar às 11 horas, ou vire à esquerda, ou como é que é? A milanesa, igual tá aí no exemplo, né?
Beleza. Mas se você conseguir pegar um padrão disso, você decora só o padrão e você acerta. Ou seja, esse padrão entra naqueles 20% de conhecimento que você tem que ter. Enquanto que decorar os casos seria tipo 80% de conhecimento que você não precisa, entendeu? Então, qual que seria o padrão? O padrão é que se a expressão, se a palavra feminina da expressão tiver num sentido não usual, vai ter crase. Você vai acertar sempre? Não. Mas esse é o padrão. Então, por exemplo, o exemplo que eu coloquei, né? Às vezes durmo mal. Você está dizendo que você dorme mal ocasionalmente, né? O às vezes aí tem um sentido de às vezes, talvez sim, talvez não, dia sim, dia não, né? Ou, ocasionalmente mesmo, né? Mas agora se eu falo, foram muitas as vezes em que eu me dei mal, aí você vai ter um sentido normal, muitas as vezes. Ah, não tem crase, natural, né? Mas assim, o padrão é esse, né? Você vai acertar sempre? Não. Mas você vai acertar quase sempre. E quase sempre tá ótimo, entendeu? Então, por exemplo, nesse caso da crase, só para continuar o exemplo, né? Tem uma questão que os gramáticos meio que divergem, que é o caso de quando você indica meio ou instrumento, né? Seria o caso do desenhar à mão. Aí vai ter gramático que fala que não precisa de crase, que é facultativa, sei lá. É, outros vão dizer que é obrigatório para evitar ambiguidade. E eu até concordo com isso, né? Porque assim, uma coisa é você desenhar à mão. Outra coisa é desenhar uma mão, né? Vai lá e desenhar a mão, né? É diferente, né? E para diferenciar, a crase seria importante, né? Mas tudo bem. Mas qual que é o ponto? Que como vai ter gramática que fala que isso é opcional, vai ter banca que vai colocar uma alternativa, desenhar à mão sem crase, você vai marcar que está errado e você vai errar. Porque aí a banca vai te apresentar, ó, ou gramática que fala que é facultativa, então não está errado, né? E você não vai ter o que fazer, você vai errar. Só que assim, isso entra na conta, né? Você errou uma questão, mas acertou outras 9, tá tudo certo. Assim, lembra da regra de 80-20? Assim, você não precisa acertar tudo para passar numa prova, né? Só quando a prova é fácil, mas até assim, quando é fácil, é porque só caiu os 20% do 80-20, né? E nesse caso, você só não vai poder errar bobagem, mas não foi, tipo, não faz nem sentido você falar que é uma prova fácil que cobra detalhe, entendeu? E a outra coisa também, para identificar o que entra nesses 20% mais importantes, é, é o que é e para que serve cada coisa. Eu digo assim, quando você for estudar alguma coisa, você precisa saber o conceito dela e para que ela serve. São as duas principais coisas, principais perguntas que você tem que responder sobre tudo, entendeu? Então, assim, tem outras perguntas, por exemplo, como funciona, ou quem que faz, ou a história da coisa, enfim, são outras perguntas que podem ser feitas sobre alguma coisa, mas que normalmente em provas, se você sabe o que é e para que serve, você consegue sacar todas essas outras coisas, entendeu? Então, o que é e o para que serve é o 20%. Todas essas outras coisas que eu falei é o 80% que você não precisa saber, entendeu? Beleza. Agora que a gente já aprendeu essa parte, vamos para revisões. Como que funciona a nossa memória, né? O que faz com que a gente memorize as coisas? São três coisas principais. A primeira é emoção, a segunda repetição e a terceira relação entre a novidade e o que a gente já sabe. Emoção, assim, você pode perceber na sua experiência. Se chega alguém para você, se alguém que você gosta tá assim no leito de morte, fala: Ivan, são minhas últimas palavras. Nesse caso, tem alguma chance de eu esquecer quais que são essas palavras? Não, porque para mim aquilo vai ser muito importante, né? Ou sei lá, se chega um gênio da lâmpada e fala para você: olha, se você lembrar desses 6 números daqui a 2 anos, você vai poder realizar seu desejo. Você vai esquecer os 6 números? Não vai, ele pode te dar o número que for, que você vai lembrar, né? Você vai ficar repetindo aquilo na cabeça igual um doente e não vai esquecer mais. Só estou dizendo assim, quando você tem emoção, você memoriza, né? A segunda coisa é a repetição. Repetição é você fazer várias vezes, ver várias vezes, pensar sobre aquilo várias vezes, ler várias vezes, enfim, repetição, né? Isso é evidente também, para isso que você revisa, né? E a outra coisa também que não é menos falada, mas que também é fundamental, é a relação entre a novidade e o que você já sabe. Isso é, isso pode ser muito usado
no estudo para provas, assim, mas normalmente é o estudo que você faz por curiosidade, que você usa mais isso. Então, assim, suponha que você já sabe, não sei, muito sobre um tema específico, né? Sei lá, você sabe tudo sobre memória. Aí você vai lá e lê uma coisa nova sobre memória. Como essa coisa nova está muito relacionada com tudo que você já sabe, é como se fosse assim, aquela pecinha do quebra-cabeça que vai entrar no lugar certo, e que como já tinha um lugar lá esperando ela, você vai aprender aquilo com muita facilidade. Entendeu? Mas com outras coisas também isso faz sentido. Então, eu vou dar um exemplo. Você está estudando até matérias de direito, por exemplo. Você estudou já direito constitucional e tal, agora está estudando direito administrativo. Na aula de direito administrativo, eles te mostram alguma coisa que tem tudo a ver com o que você estudou em direito constitucional. Aí você fazer o link dessas duas coisas vai te fazer memorizar mais fácil, entendeu? Como se fosse assim, a gente tem uma vontade de dar coerência para o nosso conhecimento. Então, tudo que sirva para dar coerência para o nosso conhecimento vai ser mais fácil de aprender. Então, assim, tudo que você puder relacionar algo que você está estudando com algo que você já sabe, no sentido de ampliar ou de detalhar ou qualquer coisa assim, ou simplesmente relacionar mesmo com algo que você já sabe, vai ser muito mais fácil de você aprender. Né? Por último desse slide, né, eu vou falar sobre o tal do princípio do estudo ativo nas revisões. Né? Que é o seguinte, você tem que conseguir puxar na memória a informação quando você estiver revisando. Né? Na hora que você estava entendendo, você usava aqueles outros princípios, né? De estudo porco, enfim, o objetivo era entender. Na revisão, teoricamente você já sabe, você só está revendo aquilo, né? Deveria saber. Se você não sabe, está errado. Né? Você pode relembrar e tal, porque você esqueceu, mas esquecer também está errado se você estudar certo. Porque se você estudar certo, você não vai deixar esquecer. Você vai revisar no tempo certo para não esquecer. Então, toda hora que você for revisar, você vai puxar da memória aquela informação. Né? O contrário disso seria uma espécie de estudo passivo, em que a informação chega até você. Por exemplo, quando você assiste uma videoaula, por exemplo, como revisão, você já sabe o assunto, aí você vai assistir uma videoaula sobre aquele assunto, vai tudo chegar até você, a informação, você não tem esforço nenhum e tal. E isso é pior. Quando você lê um resumo, é ruim também. Quando você. É ruim assim, é pior. É muito pior, muito pior. Você vai ler de novo, ler também, a informação chega até você, você não tem esforço, entendeu? Essa é a diferença entre o estudo ativo e o estudo passivo. E o estudo ativo é a melhor forma de revisar. Né? E outra coisa, o que é o pior que uma prova pode fazer com você? É te exigir exatamente uma informação que você estudou. Né? Digo, se você estudou tudo. Né? Mas assim, o máximo que a prova pode te exigir é uma informação, é ser puxada da memória uma informação. Né? Então, o estudo ativo, além de tudo, ele emula uma situação de prova. Né? Então, beleza. Agora, vou falar o que seria o modelo ideal de estudar. Né? O primeiro passo, né, é esse estudo porco, né, que eu já falei ali em cima. Né? E às vezes, assim, no melhor dos casos, né, a sua faculdade já vai ser o estudo porco. Ou estudo ensino médio, qualquer coisa assim, já vai ser um estudo porco. Né? Eu digo a sala de aula já vai ser um estudo porco. Porque, eu vou dar um exemplo, eu devo ter tido umas 5, 10, sei lá quantas, matérias de direito constitucional na faculdade de direito. E eu, assim como quase todos os alunos, a gente sai sem saber bem, né? Mas quando eu fui estudar para concurso, eu tive que aprender de verdade, né? Mas assim, como eu já tinha visto aquilo um monte de vezes na faculdade, tudo pros cocos e tal, então assim, pelo menos serviu para pular o estudo porco. Eu não vou precisar fazer estudo porco se eu já fiz na faculdade, né? Então, beleza. Aí, no passo 2, você vai fazer um estudo menos porco e tentando entender tudo. E o que eu estou chamando de tudo varia. Aí você vai ter que ter bom senso. Varia como? A depender do caso, pode ser que o tudo seja uma matéria inteira, seja contabilidade, tudo. A depender do caso, pode ser uma única aula, ou um único assunto que tem várias aulas, enfim. Qual o critério que você vai ter que usar para diferenciar? Se a coisa já tem assim uma unidade, já formar um todo coerente, né? Por exemplo, você está assim, estudando tecnologia da informação e tem lá uma série de aulas sobre análise de dados. E depois o assunto muda completamente.
e começa a falar de linguagem de programação. Assim, são coisas tão diferentes que você pode, nesse segundo passo, falar assim, não, agora ó, vou estudar apenas análise de dados para entender tudo e passar para o passo 3 só nisso, sem a outra parte. Sem a outra parte, depois eu começo de novo, no passo 2 nela. O passo 1, que é o estudo porco, seria de tudo. Por quê? Tem um outro exemplo aqui de por que o passo 1 seria importante, que é o estudo porco. Como é que você sabe que análise de dados é completamente diferente de programação? Esse é o tipo de informação que você vai conseguir no estudo porco. Se você nunca viu nada sobre TI, no estudo porco você vai perceber pelo menos isso. Nossa, muda completamente e tal. Na hora que você for fazer esse passo 2, você já vai ter uma informação que te foi útil. Que você conseguiu em, sei lá, assistindo TI em 4 horas do YouTube, que você assistiu em vezes 2, gastou 2 horas e te poupou um esforço gigantesco que você teria aí na frente, né? Beleza. Aí, passando do passo 2, você vai para o passo 3. O passo 3 é o seguinte, é preparar o Anki. E que seria preparar a sua revisão. É aqui que você decide tudo o que você vai se comprometer a lembrar. E o principal erro daqui é colocar muita coisa. Lembram que eu falei da regra do 80-20, da importância de procurar padrões? De que o que é mais importante é você saber para que serve uma coisa e o que é uma coisa. Então, na hora que você vai criar o seu cartão de Anki, você tem que levar isso em consideração, entendeu? Claro, você também deve, né, olhar questões de provas anteriores, né? Porque às vezes as bancas costumam cobrar detalhes com recorrência, coisas que não seriam importantes por esses critérios aí. Mas se for cobrado com recorrência, aí passa a ser importante para sua prova, né? Eu digo, sei lá, um detalhe que foi cobrado uma única vez. Normalmente você deixa isso para lá. Mas se for um detalhe que for cobrado várias vezes, aí você põe no Anki, porque quem vai te avaliar acha aquilo importante, apesar de, pelos critérios normais, não ser importante. Né? Mas aí, então tá, caiu uma única vez antes. E se cair de novo na minha prova? Aí você erra. Tipo, não tem problema, né? Porque assim, se você erra essa e acerta as outras 9, você vai passar, entendeu? E seus concorrentes provavelmente vão errar também, né? Tá tudo certo, né? Então, beleza. Agora eu vou mostrar aqui o tal do Anki, que eu tô falando aqui várias vezes, né? Como é que faz para baixar o Anki, usar o Anki e tal, né? Você vai no Google e digita Anki. Aí você vem aqui, download, aí baixa, eu não vou baixar porque eu já tenho aqui no meu computador, né? Aí você baixa, vai clicando próximo, confirmar, aceito, termos e condição de uso, aceito também e tal. Beleza, aí você já vai ter o Anki funcionando, né? Aí eu vou mostrar aqui como é que funciona o Anki. É mais ou menos assim. Você pode criar baralhos. Cada um aqui é um baralho. Você clica aqui em criar baralhos e ele cria, né? Aí eu criei vários aqui, né? E até algo que eu fiz meio de errado no início, depois eu consertei mais ou menos, mas que eu acho que vale muito a pena fazer baralhos separados, assim, por concurso, por matéria, né? Porque no meu caso estava tudo misturado. Aí eu fui separando aos poucos, enfim, uma bagunça. Mas eu acho que é bom porque na hora que você for revisar, por exemplo, você fala assim, não, agora eu vou revisar português. Aí você vai fazer, sei lá, 10, 20 cartões de português. Vou revisar contabilidade, 10, 20 cartões de contabilidade, e assim por diante. Né? Eu acho que você começa a ficar, você direciona um pouco o seu raciocínio para aquela matéria, em vez de ficar cada hora um cartão diferente, trocando completamente o assunto, eu acho que cansa mais. Pelo menos eu ficava cansado de revisar aqui. É um estudo, igual eu falo, né, é um estudo ativo, mas assim, é muito pesado. Você vai ver que você passar uma hora revisando o Anki, puxando informação da memória, assim, cansa mais do que, sei lá, 3 horas de videoaula, entendeu? Eu tô continuando aqui porque por algum motivo a gravação parou no meio. Então eu tava mostrando como que faz para criar um cartão, né? Então vou criar um baralho aqui, né? Que vai chamar YouTube Vídeos. Aí tá aqui um baralho novo, né? Você clica nele, não tem cartão nenhum, por isso que tá assim.
Eu clico em adicionar, coloco a pergunta que quiser na pergunta, né? E põe aqui a resposta, né? Adicionar, beleza. Aí, quando eu abrir meu Anki no dia, vai estar aqui, YouTube Vídeos, eu clico, tem um cartão para estudar agora, aparece ele aí. Aí você clica aqui, mostrar a resposta, ele dá umas opções. Suponho que eu tenha achado difícil, não lembrei de tudo, eu clico aqui de novo, que ele volta para a fila. No caso só tem um, ele voltou, né? Aí tem as outras opções aqui, olha, que 6 minutos, 10 minutos, também para dentro do mesmo dia, né? Você pode usar isso meio que para aprender. Aí, enfim, tem opções aqui, 4 dias e tal. Aí vai de cada um. O meu hábito que funcionava para mim é, se eu montei um cartão hoje, criei ele, né? Coloquei as informações e tal, porque eu estudei a aula e fiz o cartão, enfim. Valia a pena eu vir aqui em painel, e clicar aqui, ó, definir data de revisão. Aí você coloca aqui em quantos dias você quer que ele reapareça, né? O cartão reapareça. Aí eu sempre colocava um dia, quando era um cartão novo, entendeu? Aí aqui, ó, tá vendo? Eu tô gravando o vídeo aqui dia 7/1, ele vai estar aqui aparecendo para mim dia 8/1, amanhã, né? Aí geralmente o que eu fazia era assim, no primeiro dia era sempre no dia, a primeira vez era sempre no dia seguinte, né? Aí o normal era que no dia seguinte eu lembrasse tudo. Aí a partir disso eu colocava 4 dias, depois 7 dias, depois 10 dias, 15 dias, 25 dias, aí 30 ou 35 dias. Aí ou parava por aí ou ia para 45 ou para 60 depois. Mas aí funciona de cada um, você tem que ir testando o que funciona para você, né? Mas geralmente os cartões difíceis ou complicados e tal ficavam no máximo a cada 30 dias. Os cartões que eram difíceis, complicados e que era tipo fundamental para minha prova, eu ficava com 20 dias no máximo, né? E os que eram fáceis ou menos importantes e tal, eu ficava em 60 dias. E se eu cansasse do cartão, não quisesse ver ele quase que nunca mais, você bota aí 1000 dias, sei lá, ou qualquer coisa assim, que ele vai pro final da fila e você nunca mais vê ele. Que também não é grave, quando você não quiser nunca mais ver o cartão, mas sem deletar, pode fazer isso. Aí, mas por que você não deleta? Porque vai que um dia você está pensando numa informação que pode estar no cartão, aí você consegue vir aqui ó, na barra de buscas, coloca aspas, né? E digita um termo que você lembra. Isso é muito bom para você achar cartões relacionados a algum tema que você está com dúvida ou que você quer rever e tal. Tipo, fora da ordem, né? Enfim, é um mecanismo de busca que você pode usar aí de forma criativa, né? Então eu já mostrei aqui como é que cria um cartão, como é que faz para reagendar um cartão. Agora eu vou só mostrar. Então, ó, vou mostrar como é que faz. Você vem no Google, você digita Anki Cards. Digita isso. Vai estar isso aqui. Postpone Cards Review. Aí você vem nessa página aqui. Aí, dentro do Anki, ferramentas, extensões. Aí vai aparecer isso aqui, ó. Aí você coloca aqui, ó, obter extensões. Aí ele vai te pedir um código. E esse código foi esse que a gente pesquisou aqui, ó. Eu copio o código, colo o código, ok. Processando, download concluído. Por favor, reinicie o Anki, ok. Beleza. Vou reiniciar. O Anki foi reiniciado. Agora eu vou abrir de novo. Aqui, ó. Abrir o Anki. Vai estar aqui, ó, uma opção. Aqui, ó, tá vendo? Postpone cards. O que que essa opção faz? Aqui, ó. Quantos dias você quer postergar ou adiar os seus cartões? Aí aqui, ó, números negativos subtraem dias, né? Então, por exemplo, se eu coloco um aqui, todos os cartões que estão marcados ali vão adiar a data em um dia. Então, se hoje é dia 7/1, se eu coloco um aqui, todos os cartões que estão para hoje vão ficar para amanhã. Todos que estão para amanhã vão ficar para depois de amanhã, e assim por diante. Se eu ponho 2, ele adia todos os cartões em 2 dias. 3, assim por diante. Se você quiser, suponha que, sei lá, você achou que você vai tirar 5 dias de férias, aí você pôs 5. Aí você deu 5 dias, ele deu tudo 5 dias. Só que na verdade você só foi tirar 4, você resolveu que ia estudar. Então no quarto dia, você vem aqui, digita -1, dá OK, e ele retoma de novo, né? Então é essa a lógica do Postpone Cards. Idealmente você não deve usar isso, porque
pode zoar um pouco com o seu padrão de estudo, né? Então é possível que você estava naquele limite de esquecer ou não, ou esquecer uma parte ou não, você adia e esses adiamentos vão somando, por exemplo, era 45 dias. Aí durante esses 45 dias que teoricamente você voltaria a rever, você usou o postpone cards durante 10 dias. Então o que era 45 virou 55. E 55 começou a ser muito para você, entendeu? Ou você fez 20 vezes e 20 dias e de 45 virou 65. Enfim, corre o risco de você de zoar seu ritmo todo aí, você esqueceu um monte de coisa e tal. Não deve usar, mas às vezes é necessário, né? Eu usava isso principalmente quando eu estudava para concurso, eu tinha muita insônia, com uma frequência muito grande. Então, tinha noites que eu não conseguia dormir nada. Aí, como eu não conseguia dormir, no dia seguinte eu não ia conseguir revisar. Eu ia ficar todo sequelado. Aí eu só adiava os cartões e não fazia nada naquele dia, porque se eu fosse revisar seria pior. Aquilo que eu ia revisar eu não ia aprender, né? E eu testei isso, eu registrei essas coisas e tal. E era isso mesmo. Então, para mim, o Postpone Cards foi importante para isso. Mas você pode usar como férias ou sei lá. É uma funcionalidade que tá aí, né? E agora, só para encerrar, vou mostrar o último slide. Ah, mas eu não gostei do Anki. Se você não gostou do Anki, não tem problema. Você pode usar Excel. É a alternativa. Em vez do Anki organizar a sua revisão, você organiza. Você anota o que você estudou, anota as aulas, anota o que você vai ter que revisar e tal. A data que você estudou, a data que vai ter que revisar, vai seguindo, vai atualizando. É possível. Aí vocês vão ter que procurar até tutorial de outra pessoa aí. Eu sei que tem gente que usa, mas eu não recomendo, eu prefiro o Anki. Boa sorte para todo mundo aí que está estudando. Valeu, falou.